Olá! Quando a gente pensa em agronegócio, o que vem primeiro à cabeça? Talvez um campo enorme, um trator? Mas a história é muito, muito maior que isso. Hoje, a gente vai mergulhar nos conceitos e dimensões do agronegócio para entender esse sistema tão complexo que alimenta o mundo. E vale dizer que este material é um resumo, um apanhado geral da aula 02 da disciplina de Introdução ao Agronegócio, lá do curso técnico da Escola Estadual de Educação Profissional de Icapuí. Vamos direto aos pontos principais. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai entender o que é de fato o agronegócio. Depois, vamos conversar sobre a nova realidade do campo. Em seguida, vamos mapear as funções desse sistema todo, entender o que torna a produção agropecuária tão única e, no final, vou dar umas dicas para quem quiser aprofundar os estudos. Vamos lá? Bom, para começar, de onde surgiu essa palavra agronegócio, ou, no original, agribusiness? Para entender isso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo, lá para 1957, na Universidade de Harvard. Foram dois pesquisadores de lá, John Davis e Ray Goldberg, que bolaram o conceito. E a sacada deles foi justamente enxergar o todo. Olha só a definição. Era a soma das operações e transações envolvidas desde a fabricação dos insumos, das operações de produção até o processamento, a distribuição e o consumo. Ou seja, eles já mostraram que era algo gigantesco. Então, o pulo do gato é esse aqui. Agronegócio não é sinônimo de fazenda. É um sistema inteiro, uma cadeia que conecta tudo. Pensa bem, tem quem fabrica a semente e o adubo, tem a fazenda que produz, a indústria que transforma, o caminhão que transporta e lá na ponta a gente que consome. Tudo isso é agronegócio. Certo, mas por que foi preciso criar esse conceito? Simples, porque a fazenda mudou. Aquela imagem da fazenda isolada que produzia tudo o que precisava ficou no passado. A agropecuária se transformou completamente. A fazenda de hoje não é mais autossuficiente. Ela depende, e muito, de coisas que vêm de fora. Fertilizantes, maquinário moderno, tecnologia, serviços. E para dar conta disso tudo e ser competitivo, o produtor precisou se especializar, focar em uma cultura ou criação para ser o melhor naquilo. E com essa especialização toda, o que aconteceu? Começou a sobrar produto, muito produto. E aí surgem outros desafios. Precisa de estrada, de porto, de armazém, precisa vender para outros lugares, outras cidades, outros países. A fazenda entrou de vez no jogo da economia global. Ok, se é um sistema tão grande e conectado, como é que ele funciona na prática? A gente pode dividir esse funcionamento em algumas funções bem claras que formam o que a gente chama de cadeia de valor. Vamos seguir o caminho do produto. Primeiro, claro, tem a produção da matéria-prima lá no campo. Depois, essa matéria-prima é beneficiada, transformada em outra coisa na indústria. Em seguida, ela precisa ser embalada, guardada do jeito certo. Aí vem a distribuição, que leva o produto até as lojas. E, finalmente, o consumo. E não vamos esquecer, em volta de tudo isso tem um monte de serviços acontecendo, como crédito, seguro, pesquisa. Agora que a gente já entendeu o sistema como um todo, vamos dar um zoom na base de tudo, a produção no campo. Porque, vamos combinar, produzir no campo é bem diferente de fabricar algo numa indústria, né? Existem desafios que são únicos. O que será que faz a produção de alimentos ser tão particular, tão diferente de montar um carro numa fábrica, por exemplo? A resposta está na natureza, em fatores que muitas vezes a gente não consegue controlar. São basicamente três coisas. Primeiro, a sazonalidade. A natureza tem seu próprio tempo. Tem época de plantar, época de colher. Não dá para simplesmente apertar um botão e acelerar. Segundo, os fatores biológicos. Uma praga ou uma doença pode acabar com tudo. E terceiro, a perecibilidade. Muitos produtos estragam rápido, o que exige uma corrida contra o tempo para levar tudo ao consumidor. Ufa! Depois de toda essa jornada, desde a semente até o supermercado, o que fica de mais importante? Vamos amarrar essa ideia principal e ver como continuar aprendendo. A grande lição, o ponto central de tudo é este. O agronegócio é um sistema. É uma teia gigante, cheia de conexões, que começa muito antes da porteira da fazenda e vai muito além dela. Entender como essas partes se conectam é o segredo para entender o setor. E fica aqui uma reflexão para a gente. Como tudo isso que a gente viu, os insumos, a produção, a indústria, a distribuição,
aparece aqui na nossa região. Quais são os elos mais fortes dessa corrente bem aqui, onde a gente vive? E para quem curtiu o assunto e quer se aprofundar ainda mais, tem um caminho bem legal a seguir. A dica é revisar as anotações feitas em sala de aula e também consultar as notas de aula impressas preparadas pelo professor Washington Bernardo. E tem mais, dá para ouvir um resumo desse mesmo conteúdo em formato de podcast lá no Spotify. É só procurar a playlist Professor do Agro. Fica a dica. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.